seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. E hoje eu posso dizer para você, Feliz Ano Novo. Por quê? Estamos aí no primeiro domingo do Advento, no ano A. Nós concluímos hoje, nas vésperas hoje, sábado, véspera do primeiro domingo do Advento, nós concluímos o ano litúrgico. Terminamos a 34ª semana do tempo comum no ano C e iniciamos um novo ano. E a partir de hoje nós iremos passar aí 4 semanas nos preparando para o Natal do Senhor, vivenciando o primeiro tempo litúrgico do ano, o Advento. E o que é o Advento? O Advento é um tempo de espera, de expectativa, é um tempo aguardando aquele que há de vir. E nesse período, nesse tempo litúrgico, que a igreja se veste também usando as cores roxa, é um tempo onde a gente vai meditar nas 2 primeiras semanas, eu digo as 2 primeiras semanas, mas enfatizando ainda primeiramente os domingos, nós iremos enfatizar a segunda vinda de Cristo, né? Vamos falar os evangelhos falarão da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier na parousia, na sua glória, quando Jesus vier no fim dos tempos para estabelecer o juízo final. E as 2 segundas semanas do Advento, nós iremos meditar Jesus que virá na sua primeira vinda, na encarnação do Verbo eterno que se faz homem no meio de nós, para assim ficarmos na expectativa e vivenciarmos o Natal do Senhor que se aproxima. E esse tempo litúrgico é um tempo também, meus irmãos, considerado de penitência, considerado de que nós devemos viver mais a vigilância, que nós devemos viver mais a oração, que nós devemos praticar os ensinamentos de Cristo, principalmente impulsionados pelas 3 virtudes teologais que nós recebemos, a fé, a esperança e a caridade. E dentre as 3, a maior dela é a caridade. Então, que nós possamos viver esse tempo litúrgico de uma forma que nós possamos crescer espiritualmente e crescer em santidade. Então, vamos lá. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 44. É o discurso escatológico de Jesus, ou seja, o discurso para os fins dos tempos. Se fala também do fim de Jerusalém ali, o cerco do ano 70, em que Jerusalém foi sitiada e destruída pelo Império Romano, mas também Jesus fala da sua volta definitiva para estabelecer o seu reino, definitivamente, podemos assim dizer, de glória e de esplendor. Diz assim o evangelho de hoje: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Lembra do tempo de Noé, no dilúvio? Ele vai dizer por que será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, quando Jesus for voltar, quando for o dia de sua volta, vai ser um dia e um período semelhante ao tempo de Noé. Noé começou a anunciar a verdade de que um dilúvio viria, de que a morte chegaria para aqueles que não entrassem na arca. E Noé anunciou esta verdade e preparou-se para esta verdade. Preparou-se como? Sentado e esperando? Não, trabalhando, exercitando aquilo que o Senhor lhe havia ordenado, principalmente construindo a arca e fazendo isso com caridade, porque ele construía a arca e anunciava também o dia que o dilúvio chegaria. Era um dia inesperado, não se sabia exatamente o dia e a hora, mas ele anunciava que o dilúvio iria chegar em um dia próximo. E mesmo assim, ninguém acreditou. O mesmo se dá nos dias de hoje. Nós anunciamos Jesus,
anunciamos o seu retorno e as pessoas, porque, como diz o evangelho de ontem, sábado, as pessoas estão com o seu coração insensível pelo excesso de comida, de bebida, o excesso de farra, né? Vamos dizer assim, paixões deste mundo. E continua o evangelho dizendo: e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Olha, assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. Ou seja, um será salvo e o outro não será. Por quê? Porque será salvo aquele que creu no Senhor e viveu segundo os seus preceitos e os seus mandamentos. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. O mesmo se dará com as mulheres. Portanto, ele vai dizer: ficai atento, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Ficai atento como? Vivendo segundo aquilo que a segunda leitura de hoje nos ensina da carta de São Paulo aos Romanos, e nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai dizer: compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá, o Filho do Homem chegará. E como nós podemos estar preparados, vigilantes, sem o nosso coração estar endurecido com as coisas desse mundo? São Paulo vai nos aconselhar na segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11 ao 14. Ele diz: irmãos, vós sabeis em que tempo estamos? Pois já é hora de despertar. Ou seja, estamos próximos da vinda do Senhor, meus irmãos, e é hora de despertar. É hora de ficarmos alerta, vigilantes. E ele vai dizer: com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Ou seja, quando eu, por exemplo, abracei a fé e comecei a caminhar na igreja, isso foi há mais de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos atrás. Então a salvação hoje está mais próxima do que quando eu abracei a fé. Por quê? Primeiro, quando eu abracei a fé, eu ainda era, vamos dizer assim, inexperiente, ainda não tinha conhecimento de como deveria proceder diante de Deus e dos homens. E também Jesus naquele tempo não tinha voltado ainda, e cada dia que se passa fica mais próximo o seu retorno. Por isso ele vai dizer: a noite já vai adiantada, Nós estamos vivendo um obscurantismo. O mundo está mergulhado em um obscurantismo. A verdade tem sido anunciada como mentira, e a mentira tem sido anunciada como verdade. É aquilo que o profeta Isaías disse: chegará tempos, chegará dias em que a verdade será dita como mentira e a mentira será dita como verdade. Por isso São Paulo vai dizer que a noite já vai avançada, adiantada, e o dia vem chegando. Que dia? O dia do Senhor, o dia da parousia, o dia do estabelecimento do juízo derradeiro. Aí por isso São Paulo vai dizer como nós devemos estar preparados para esse dia. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. E ele vai dizer quais são as armas da luz e quais são as ações das trevas que nós devemos deixar de lado. Ele diz: procedemos honestamente, essas são as armas da luz, como em pleno dia, Nada de glutonerias, nada de comedeira, festas e festas e festas e só festas. Não significa dizer que você não pode fazer festa, mas nada de viver somente de festa. Ele vai dizer e bebedeiras, ou seja, nada de viver de bebedeiras. Ah, Denis, quer dizer que ninguém pode beber? Pode, mas a gente não pode viver disso, fazer esse o motivo, o motor da nossa vida. Ele vai dizer nada de orgias sexuais. E
imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Se revestir de Jesus Cristo é andar por onde Ele andou, é pensar como Ele pensou, é sorrir como Ele sorria, né? É viver como Ele viveu. Aquilo que dizia aquela música antiga de Padre Zezinho, né? E para que viver dessa maneira? Para um dia sermos reunidos no grande monte do Senhor, no grande, podemos assim dizer, templo do Senhor, para onde irão todas as nações, que se despojarão das vestes de treva, ou seja, das brigas, das guerras, das contradições que o mundo apresenta constantemente. É por isso que podemos dizer, né, São Isaías, o profeta messiânico, o profeta Isaías, vai dizer para nós: visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Então, sobre Judá e Jerusalém, mas agora nós podemos dizer sobre a igreja e sobre o grandioso céu que nos aguarda. Acontecerá nos últimos tempos, os dias que se aproximam da vinda do Senhor, que o monte da casa do Senhor, ou seja, a Santa Igreja, estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele, ou seja, a igreja, acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e a doutrina, e de Jerusalém a sua palavra. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Ou seja, aqueles que servem ao Senhor não irão colocar a sua confiança e a sua esperança nas armas. Denis, quer dizer que ninguém pode ter arma para um caso de legítima defesa? Pode. Mas se você depositar unicamente a sua confiança e a sua esperança nas armas ou no seu poder, né? Jesus, por meio do salmista, Jesus vai nos ensinar assim: Deus não se agrada dos músculos e das forças do homem, mas ao contrário, Deus se agrada da humildade do homem, né? Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor que faz com que cada um de nós possamos verdadeiramente, mergulhados no seu amor e na sua misericórdia, poder, nesse tempo litúrgico, tempo do advento, bradar junto com o salmista que diz: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, ou seja, a igreja, em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, ou seja, todos os povos, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça, lá está a igreja, e o trono de Davi, ou seja, o trono do Senhor, que já reina soberanamente sobre todos os crentes por meio de sua igreja. Rogai que viva em paz Jerusalém, ou seja, rogai que viva em paz a igreja, e em segurança os que te amam, os que amam a igreja. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti, na igreja. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe você e se prepare
faça o possível para que durante esse tempo, o tempo do Advento, que se inicia hoje, primeiro domingo do Advento no ano A, ao se iniciar esse tempo de preparação, de perspectiva, né? Que nós possamos nos colocar dentro daquilo que é a vontade do nosso grandioso e Salvador Jesus Cristo. Amém.